Vale recebe. 8h14, 8h14, estamos de volta com o Verde Vale Recebe desta segunda-feira, hoje dia 10 de outubro do ano de 2022. Como havíamos anunciado ao longo da semana, né? Hoje estaríamos recebendo aqui, na segunda parte do programa, a deputada eleita pelo Agir aqui de Mineiros, Rosângela Rezende. E o nosso bate-papo, conversamos com ela uns 2 ou 3 dias antes da eleição. Foi a última das nossas entrevistadas aqui antes do pleito eleitoral. E havia expectativas, obviamente, de toda aquela demanda, todo aquele trabalho feito, né, nos municípios goianos onde ela esteve, aqui também em Mineiros. E é óbvio que havia aí as expectativas de eleição. E, claro, estamos aqui hoje recebendo, então, expectativas que se tornaram realidade, se concretizaram em Mineiros hoje. Depois de 20 anos, tem uma deputada estadual, uma representante na Assembleia Legislativa. Deputada Rosângela, outrora, no último programa, chamei você de candidata. E agora chamamos você de deputada. Que prazer recebê-la, agora sob essa condição, representando Mineiros na Assembleia Legislativa depois de 20 anos. Que missão, hein, Rosângela? Olha, Wesley, que bom que eu estou aqui. Hoje eu ainda tenho muito agradecimento, muita alegria, muito amor para repassar para cada ouvinte. Muito obrigado pela Verde Vale que está aqui nos recebendo. Você, esse espaço que eu mero, toda a diretoria tem nos propiciado. Por quê? É impossível não agradecer, não ficar feliz. Eu fiquei muito feliz com essa vitória por o principal motivo, que as pessoas que nos acompanharam se sentiram pertencentes dessa vitória. Essa vitória não é minha. Ela fez eco nas pessoas que entenderam, que foram inteligentes, que entenderam da importância dessa representação. Então a vitória não é minha. Eu represento um marco nessa mudança desse jejum que Mineiros tem de 21 anos sem um deputado na Assembleia Legislativa. E eu quero dizer para você que acreditou, que topou, que sonhou, que esperançou, que você não vai se arrepender. Estive em Goiânia, em virtude de algumas questões e da missa de 7º dia de uma tia madrinha muito querida minha. Foi um momento de muitas emoções nessa semana e também estive na Assembleia. Fui muito bem recebida e eu quero dizer para vocês que é um espaço que, da mesma forma que o que me motivou foi a falta dessa representatividade, agora acendeu isso em mim. Jamais poderíamos ter ficado 21 anos sem estar sendo representados naquela Assembleia. Então, essa vitória não é minha, é de vocês. Só que agora, quem vai demonstrar a parte assertiva que vocês fizeram vai depender de mim junto com vocês. Porque realmente a gente conquistou um espaço muito importante dentro do cenário goiano. E eu quero dizer que muitas pessoas fizeram parte disso. Hoje é um dia de agradecimento. Eu sou muito, mas muito grata mesmo. Dificilmente eu fico muito alegre com alguma coisa, mas essa me fez ficar feliz, ficar alegre. Por quê? Porque eu fiz uma pré-campanha muito longa, de uma caminhada muito difícil, onde a gente conquistou forças. Eu falo que é através de Deus, que me deu forças, alargou meus caminhos, fez com que eu pudesse chegar e pudesse caminhar por um longo caminho com tantas dificuldades, sem perder a força dos pés, sem perder a esperança e tendo essa fortaleza que é Deus, a família, os amigos e todas as pessoas que estiveram junto com a gente. Porque a gente encontra o eco nas outras pessoas. As pessoas sentem partícipes dessa conquista. Da mesma forma que eu falo da história na saúde, quando as pessoas se sentem orgulhosas do que elas construíram, na campanha foi da mesma forma. Isso me alegra um montão. Além de agradecer, obviamente, deputada, a gente vai também aqui rememorar. Eu lembro que na nossa última conversa nós falávamos aqui a respeito dos motivos que a levaram a disponibilizar o seu nome para ser candidata, quais os seus ideais, os seus objetivos, né? De deixar, vamos dizer, de lado por um momento até a família para se dedicar com tanto afinco a uma campanha. E eu lembro que a senhora dizia, olha, a gente precisa, mulher, se fazer representar naquela casa legislativa. E a gente percebe que houve uma mudança aí no apurar dos votos, que hoje não são muitas, né? Eram 2,
foram para 4, quer dizer, aumentou 100%, mas num universo de 41, hoje tem 4 mulheres. E essa perspectiva agora lá, continua ainda com essa força total de fazer representar as mulheres lá na Assembleia? Olha, com certeza as mulheres, as meninas votaram nas meninas. Eu sempre falava que menina não vota em menina. E aí na reta final da campanha eu falava assim, menina, vota em menina, vota em mim, por favor. Mas é porque aquela percepção que a mulher, toda mulher é muito seletiva, muito intuitiva, e ela faz escolhas baseadas não só em fatos, mas na sua intuição, no seu sentimento. E eu queria, como que eu vou atingir essa mulher, né? E era provada a minha fala, Wesley. Eu fiz medidas que eu falo, pesquisas internas para consumo, para saber como que a gente estava caminhando na campanha. E os homens votavam na Rosângela mais do que a mulher, na primeira medida. E depois aquilo ficou igual. E depois a mulher começou a votar mais a mulher do que o homem. E no final, as meninas votaram na Rosângela. Então, minha gratidão é eterna, porque vocês entenderam o motivo que eu me coloquei candidata a deputada estadual, os motivos que dificultam as nossas trajetórias, os nossos caminhos e as nossas lutas. Então, eu agradeço muitão de novo. Uma coisa interessante, Rosângela, e você já falou sobre isso, a gente vai também falar sobre isso, mas passada a votação, a apuração dos votos, obviamente que você olha ali no mapa eleitoral, né, vê a sua representatividade, por onde ela passou, onde é que você teve votos. Agora, na Assembleia, como é feita essa dinâmica, o seu olhar sobre esses municípios que votaram em você, independentemente da quantidade de votos, que obviamente você teve mais votos aqui na sua base eleitoral, mas você teve votos em outras localidades e essas pessoas, obviamente, que se veem representadas por você naquela casa legislativa. Agora, como olhar sobre isso? Qual é a sua visão, a sua dinâmica sobre essa questão? A quantidade e a qualidade, né, do voto é muito claro que quem me elegeu foi Mineiros, Santa Rita e Portelândia. Muitíssimo claro. Então, meus principais agradecimentos, meu reconhecimento deles entenderem o chamamento foi Mineiros, Santa Rita e Portelândia. Então, vocês estão dentro do meu coração de maneira muito especial e toda a minha atuação vai ser prioritariamente nesses 3 municípios. Os demais municípios que eu tive voto, 91 municípios, menos municípios do que na eleição de 2018, eles representam o que a Rosângela pôde fazer para ter alcance dessas pessoas. Então, por exemplo, na questão de representação da odontologia, eu amo meus colegas dentistas que conseguiram me enxergar desde 2018 e me apoiar em cidades, de todas as cidades do estado de Goiás. Da mesma forma, secretários municipais de saúde e pessoas com quem eu tive contato durante muitos anos de atuação na área da saúde. E a minha história impactou principalmente municípios da nossa região. Foi nesse momento, que foi um momento da minha campanha, que eu tive acho que 5 ou 6 momentos de campanha, que eu percebi que a minha atuação, pelas dificuldades inúmeras que existem numa campanha, que minha atuação deveria ser na nossa região. Por exemplo, dos 19.965 votos, eu tive 19.720 em 24 cidades, 245 em 67 cidades. Então, dessas 24 cidades, a gente dividiu e trabalhou prioritariamente em 6 regiões. Eu agradeço imensamente. Mas tem elas diferenças significativas. E essas diferenças são específicas da candidata Rosângela. Hoje, eu já tenho um entendimento que os demais colegas que foram eleitos têm uma realidade muito diferente. Vou dar um exemplo. A Rosângela teve, em Mineiros, 49,7% dos votos. Existem pessoas lá em Goiânia que teve, isso representa 16 mil votos e 39. O candidato campeão da eleição goiana teve 12 mil votos, 14 em Goiânia. Então ele teve voto em todo o estado de Goiás. Então o trabalho dele, eu acredito que vai ser mais pesado do que o da Rosângela, que eu posso verdadeiramente atender todas as pessoas, pensar na política
legislativa de todo o estado de Goiás, mas atuar em uma região muito menor, muito mais restrita, que é o Vale do Araguaia. E eu fazia aquela conta, 246 municípios tem no estado de Goiás, 41 cadeiras tem na Assembleia Legislativa, fazendo a divisão, dá 5 municípios por cada deputado. Eu vou representar 24 cidades, foram responsáveis pela minha eleição, né? E prioritariamente 3 cidades. Então, a gente tem que atuar. A Rosângela, ela foi eleita de uma forma diferente que demais deputados. Existem deputados, 16 deputados que tiveram mais votos do que eu e não foram eleitos. E a maioria deles não tem essa quantidade de votos em uma mesma cidade. Então, Mineiros entendeu o chamado, Mineiros foi inteligente. Vou dar um exemplo de Formosa. Formosa tem 3 candidatos com 19, 12, não sei quanto, e não fez algum? Eu acho que não fez nenhum deputado. Aparecida de Goiânia, o Max Menezes, que foi o primeiro suplente do MDB, teve 30 mil votos e eu naquela ocasião 16. Agora ele teve 24 e não foi eleito. Eu com 19.965 fui eleita. Aparecida fez um deputado estadual eleito. Mineiros está de parabéns. Eu devo toda a minha eleição a Mineiros, Santa Rita e Portelândia prioritariamente. Eu devo jogar tapete vermelho, dourado para vocês. Vocês entenderam, mas vocês foram sábios, porque eu vou demonstrar para vocês o jejum que a gente estava passando e a importância da gente já estar lá há muito tempo. Quando eu percebi aquilo nessa visita dessa semana em Goiânia, eu fiquei da mesma forma que fui motivada no passado, fiquei agora. Isso eu quero que vocês entendam claramente. Vocês foram responsáveis. Eu falo que foi um milagre. Foi um milagre de lágrimas de sangue e suor. Foi um milagre de estratégia, de muitos momentos. Uma eleição é um processo. Ela não é uma situação só. A gente passou por várias situações dentro dessa campanha eleitoral tão longa, tão difícil, tão desafiadora, mas ao mesmo tempo que valeu a pena. Eu falava assim que a gente ia ser eleito, nós e nós mesmos. E valeu a pena do começo ao fim. Por isso foi minha alegria a gente conseguiu que ela fosse compartilhada, que ela tivesse uma consonância com todas as pessoas que participaram. Isso me deixa mais ainda feliz. Diante da sua narrativa, do que a senhora acabou de dizer, e em termos de números, de representatividade, poderíamos dizer, não seria nenhum absurdo dizer que o virar da página, o pulo do gato, foi quando a senhora mudou de partido, já fazendo essa observância de que de repente menos quantidade de votos poderia levá-la à Assembleia se a senhora ficasse numa legenda que exigisse um maior quantitativo de votos. A senhora acha que aí foi um dos plugs da campanha? Com certeza, é um milagre misturado com estratégia. Então a Rosângela, que dizem que lá na Assembleia tem 41 deputados, diz que o mais bobo virou deputado. Então eu acho que a bobura da Rosângela, ela não é tão boba assim, porque eu virei deputada, mas com as pessoas que me apoiaram. E naquele momento ficou muito claro que era impossível ser eleita pelo MDB. Então, a gente passa, porque a gente tem uma família tradicional MDBista, a gente tem um coração MDBista. E a gente fazia uma mudança, mas qual que era meu propósito? Voltar a ter uma representação. Pronto. Aquele espaço não pode ficar desocupado. Mineiros é uma cidade forte, poderosa, a região também não pode ficar desocupada. O que a gente fez? A gente analisou, existia um deputado eleito e o MDB ia ser competitivo, Henrique Arantes. O Henrique Arantes nem foi eleito, com 24 mil votos. Então, eu jamais seria eleita dentro do MDB. O candidato que foi o último candidato com menos voto eleito do MDB teve 29 mil votos. Então, igual eu falei, teve 16 pessoas que tiveram mais votos do que a Rosângela. E eu precisava ter muito voto ou precisava ser eleita? A Rosângela precisava ser eleita. Mineiros precisava de um deputado. E a mudança foi uma das principais etapas para a gente vencer essa eleição. A primeira foi um inicial que eu devo a 2 pessoas. A segunda foi começar a conhecer a região, os colegas. Uma vez um vereador falou para mim e meu pai falou para mim: o que você vai fazer lá em Jaraguá? Você não vai ter voto em Jaraguá? Eu vou conhecer os meus concorrentes. E a partir daquele momento, que foi outubro de 2021, eu passei a entender o tabuleiro do jogo da política de 2022.
Então, toda essa pré-campanha muito longa foi muito importante também para nossa vitória. E aí, a partir daquele momento, a gente começou a fazer o desenho. Quando o MDB, que foi quem era meu partido, passou a deixar de ser competitivo, a partir do momento que teve 6 vereadores, 6 deputados eleitos participando da eleição, mais 3 gigantes, inclusive os gigantes foram o segundo colocado na eleição, que é o meu colega Lucas do Vale, de Rio Verde, e Siquinã, que é uma pessoa que a maioria dos mineiros não conhece, mas que já era certo do poder de atuação e o poder financeiro. Não precisam se iludir que a Rosângela não foi eleita porque ela é bonita, inclusive é muito pelo contrário. A Rosângela não foi eleita porque tem história, não, também, mas não só por isso. A Rosângela não foi eleita porque mineiros têm muito eleitor, também, mas não foi só por isso. A Rosângela foi eleita por um conjunto, e esse conjunto envolve a questão financeira. A questão financeira numa campanha eleitoral, ela é muito importante. Ela não é única, mas ela também é muito importante. E sabendo disso, a Rosângela sabia o tamanho que ela era dentro de um sudoeste, de uma mulher do interior, que jamais conseguiria ser eleita. Por isso que eu falo questão do milagre. Aí, a partir do momento que o PMDB deixou de ser competitivo, a Rosângela pensou, esse trem não vai dar certo. Mas, quando aconteceu, José Mário virou MDBista. Rosângela pensou, agora vai dar certo. Somado a força e a história e não sei o que, e a disposição da Rosângela, mais José Mário na região, a Rosângela vai conseguir ser eleita. De repente, isso que eu pensei que iria acontecer foi caminhando de forma diferente. Eu passei a não ter o apoio direto de José Mário. E quem me lançou candidata? O prefeito Aleomar. E a partir de um tempo, antes mesmo de eu dizer que eu seria candidata, numa visita do Daniel e do Caiado ao meu pai Agenor, eu fui lançada deputada estadual, sem me consultarem. Então, a partir daquele momento, eu percebi que muita coisa ia acontecer e eu perdi o raciocínio, mas assim, quando eu vi que aí eu passei a caminhar com Daniel e Caiado, por 7 meses. Sei todas as nuances da evolução, da grandeza que foi a campanha de Caiado e Daniel. Daniel deu um up na campanha do Caiado. Isso me deixava muito alegre, porque o MDB tem aquela questão diferente da campanha do Caiado, né, do democrata antigo, então que agora hoje é a União Brasil, e aquilo foi muito enriquecedor. Aí naquele momento que eu percebi que não tinha mais o prefeito que me lançou, não tinha mais o José Mário, não tinha um MDB competitivo, sabendo do tamanho que a Rosângela do tamanho que Mineiros há 21 anos em jejum, e eu sabia que a nossa necessidade era eleger um deputado, eu mudei de partido, mudei para o Partido Agir. Foi um outro momento. Ao mudar para o Partido Agir, começou um outro momento. Eu tinha a possibilidade de ficar com Daniel e Caiado. A partir daquele momento começaram situações estranhas, de mídia, de oposição, que faz parte do jogo político. Não sou inocente disso. Mas foi mais uma etapa que eu tive que ultrapassar. E hoje, vendo de longe, eu vejo o Caiado e o Daniel foram as pessoas que não modificaram em relação a isso. Eles me acolheram muito bem e por eles eu seguiria dentro da base Caiado e Daniel. Aí tá, mudei para Gustavo Mendanha. Passei a ficar na base do Gustavo Mendanha. E aí foi um outro momento. É como se eu tivesse feito várias campanhas dentro de uma campanha só. Aí Gustavo Mendanha. Aí mais em seguida veio a questão presidencial. Eu perdi votos e ganhei votos em todos os lugares. Não, na verdade perdi votos. Porque me colocavam como uma candidata do candidato Lula ou do Bolsonaro. Em diferentes cidades, em diferentes grupos de pessoas. Isso também foi um outro desafio. O desafio financeiro foi gigante. O desafio de não ter lideranças me apoiando, construir. Não tem um lado A do disco? Uhum. Eu fiz uma campanha com o lado B, C, D. Não que isso seja menor ou de menos valor. Isso quer dizer que a gente tem que fechou uma porta, abrir outra. Eu tenho 55 anos. Eu caminho por uma vida, por 40 anos de vivência política com um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas não estão comigo fisicamente, mas estão comigo de uma forma que me motivou, que me apoiava, sem a gente falar,
acho que de energia à distância, de oração à distância, simplesmente. Mas aquilo é muito difícil, porque você tem que construir uma força e criar aquela motivação para seguir. Não foi fácil, então teve esse desafio, e teve o desafio final, que foi quando a gente pensa que está soltando as tiras, como é que é? Não, o desafio final agora eu vou lembrar. Mas foi isso, foi uma campanha. Eu precisava contar a história, eu não podia perder a oportunidade desse. E daqui uns dias, agora mudou a chave, agora a Rosângela é deputada, dentista, mulher do interior, caju. Porque quem é caju não vira goiaba. E vice-versa. E a Rosângela é a mesma pessoa. Então, eu consegui ser deputada sendo eu mesma, vencendo os meus medos, os meus desafios. Por isso que eu falo para a mulher, eu quero representar a mulher e representar a mulher nessas suas diferenças. E isso não é defeito, isso não é vergonhoso. Isso tem que a gente ultrapassar para que a gente possa seguir avançando. E isso é o que eu desejo fazer com essas pessoas, essas mulheres. A Rosângela não é de uma causa só, a Rosângela é deputada de uma região para todas as causas, representando todas as pessoas, das diferentes convicções, das diferentes ideias, das diferentes comunidades, diferentes níveis escolares e religiosos e econômicos. É isso que eu desejo ser. E é uma oportunidade única da gente vivenciar um momento de crescimento. E é isso que eu conclamo as pessoas para sonhar junto, a partir de agora, da mudança de chave, que a Rosângela é deputada, dentista e caju. Eu quero aproveitar esse gancho dessa resposta. Primeiro, registrar a presença do professor Beto Amorim, esposo da Rosângela, está aqui também, um coordenador de campanha, né? Antes de tudo, teve aí, largou dos seus afazeres também para se dedicar com muito afinco a essa campanha. Enfim, a família imbuída e unida no mesmo sentido. Mas, Rosângela, essa última resposta, essa última fala sua também nos remete a indagá-la sobre essa questão que você falou da representatividade. As facetas são várias, né? E aí vem aquele termo usado comumente pelos entrevistadores de que será a deputada Rosângela uma republicana? Ou seja, diante de tantas nuances que a senhora passou durante a campanha, né? Esses vários sobressaltos, essas várias adaptações que tiveram que ocorrer dentro de uma mesma campanha, vem agora a indagação, né? A senhora, de certa forma, como a senhora fez mesmo esse relato, teve no início esse apoio, esse incentivo do prefeito local, de pessoas do MDB. Hoje a senhora está no Agir, em tese seria a candidata opositora a Ronaldo Caiado e a Daniel Vilela, mas uma vez passado tudo isso, vem aí agora a senhora representante da Assembleia. Mineiros está no contexto, Hortelândia, Santa Rita, independente desses dirigentes locais, a senhora estando no Agir, eles em outros partidos, a sua atuação na Assembleia será uma atuação republicana, ou seja, fica de lado o que ficou na política, isso que passou, o que interessa é o povo. Como é que é a sua visão sobre isso? Minha visão é pragmática desde o início. Da mesma forma que eu me expus e para conseguir o propósito de ser eleita, eu fiz algumas alianças que foram questionadas e eu sabia da possibilidade de eu estar perdendo com aquelas alianças. Da mesma forma é meu propósito agora. Voltar a construir alianças com os municípios dos quais eu fui eleita com a maior parte dos representantes, para que eu possa atuar nesses municípios, somando com as lideranças do executivo local. Em Mineiros, a gente tem o meu prefeito, Aleomar, que faz um ótimo trabalho. Agora, as diferenças de partido, de opiniões, essas ficam reservadas para um nível terciário. Agora, eu sou deputada eleita por Mineiros, ele é prefeito eleito por Mineiros, e a gente tem que reconstruir essas alianças para que a gente possa executar um ótimo trabalho. Então, isso aí para mim é muito tranquilo. A questão da questão estadual, da mesma forma. Eu nunca tive problema de estar apoiando Caiado e Daniel. Porém, eu falei das dificuldades. A partir do momento que eu mudei para o Agir, que Caiado e Daniel estavam ok para essa mudança, mas que as outras pessoas começaram a se afastar. Afastar, minar,
eu tive que seguir outros caminhos. Isso foi muito, eu tô falando porque foi muito, muito difícil. Inclusive da direção do MDB estadual, de ligar nas bases do MDB da nossa região para não apoiar a Rosângela. Então, você sabe o que é fechar todas as portas? Foram fechadas todas as portas que eu podia contar da minha história de vivência política. Todas as portas. Para quem eu devo minha eleição? Para você que está me ouvindo, que acreditou, que entendeu que nós íamos ser eleitos, nós mesmos. Hoje eu estou eleita pelas pessoas de Mineiros e região do Vale do Araguaia, das cidades que me apoiaram, de Chapadão até Aragaça, passando aí por Piranhas, Bom Jardim, Doverlândia, Santa Rita do Araguaia, Portelândia, Aporé, Itajá, Itarumã, Serranópolis, Jataí, Perolândia, Caiapônia, em especial Goiânia e Aparecida também, e Cachoeira Alta, São Simão, e foram as cidades que eu apostei, Trindade, Lagoa Santa. Então, esse sudoeste e um pedacinho ali da região, um pedacinho do sul, um pedacinho do oeste, quando eu percebi que eu não conseguia ser do tamanho do Goiás todo, porque hoje, esses 16 deputados que foram eleitos, que não foram eleitos, que tiveram mais votos do que eu, chegaram a ter mais de 30 mil votos. Então, mais de pessoas com mais de 30 mil votos não foram eleitas e Mineiros fez a Rosângela eleita. Então, sim, serei... A minha atuação será de forma republicana, que é a forma da gente realizar ações concretas, de a gente otimizar esse poder que voltou a ser assumido de uma forma muito representativa da nossa região. No nosso último encontro, Rosângela, a gente também falava, na nossa última entrevista, a gente falava a respeito dessa questão das bandeiras, né? Que obviamente o eleito aqui por Mineiros, a eleita, deveria levar para a Assembleia. A gente está numa região eminentemente agropecuária, né? A gente sabe que a senhora atuou, é oriunda da área da saúde, mas as bandeiras são várias. E, obviamente, é interessante observar que foi o primeiro cargo eletivo que você disputou, já é deputada, e as bandeiras são várias que você deve levar para a Assembleia, eu imagino. Olha, é o primeiro cargo que eu ocupo, mas eu participei de 2 eleições. E eu quero dizer aqui que eu honro muito quem faz uma atuação política que é muito sofrido. Neiba quis ser deputada, não conseguiu. Aderaldo quis ser deputado. Rosângela quis ser deputada e não conseguiu. E agora, nessa união de forças, queria muito também agradecer o ex-prefeito Aderaldo, a ex-prefeita Neiba, que nos apoiaram, todos os nossos apoiadores. Eu queria muito citá-los, muito mesmo. Mas você que sabe que a gente caminhou junto, por favor, sinta toda a minha gratidão e meu apoio e a meu chamamento para que a gente juntos possa fazer ações concretas nesses próximos 4 anos. Então, eu queria muito agradecer e também em especial ao meu pai, minha mãe, a minha família e todas as pessoas que abraçaram essa causa. Mas o que você estava dizendo é que... As bandeiras. As bandeiras. A Rosângela é mulher. A mulher, ela divaga muito, mas ao mesmo tempo, ela tem um olhar diferente. Por isso é que eu queria estar somando, por isso é que eu acho que é importante a representatividade da mulher na Assembleia. Não para levantar a bandeira da mulher, mas para fazer um equilíbrio, um olhar diferente das questões que são coletivas. Esse mesclar de pessoas, ele é muito importante em qualquer espaço. É simplesmente por isso. E como a Rosângela deseja ser mais objetiva, porque meu nome chama Conclusa, eu preciso fazer ações concretas, não é filosofar, apesar de gostar demais e falar poesia, eu sou das estradas e da regionalização da saúde. No outro momento eu vou dizer, como que eu vou destrinchar, vai me consumir muita energia essa questão da regionalização da saúde e das estradas eu estou revendo. Sabe por que eu estou revendo? Porque Mineiros é o 2º município maior do estado. Eu acho que eu vou ter que ter um olhar diferenciado para Mineiros e também para as GOs, que é aquelas que eu tanto falo. Porque GO é uma atribuição específica do estado, né? Mas a gente vai ter que ter uma atuação diferente. As outras bandeiras, que é a duplicação da BR-364, isso eu vou estar perseguindo do começo ao fim. E as outras bandeiras são os sonhos. Então, para simplificar, a Rosângela falava que ia ser deputada da saúde e das estradas. Porque onde tem estrada, tem desenvolvimento. Mas os meus sonhos são inúmeros e eu acho que esses vão ser muito possíveis da gente realizar.
em relação a turismo de todas as áreas, turismo de eventos tecnológicos, para fomentar emprego, renda, turismo de esporte, turismo religioso, turismo de cultura, turismo de meio ambiente e natureza. Isso eu acho que a gente vai conseguir e vai fazer com que a nossa região cresça. Agora, como nós estamos numa região eminentemente agropecuária, essas questões, eu falo que a Rosângela é a deputada mais do agro que tem. Primeiro, que minha família é do agro. Segundo, que esse olhar de entender como fazer o agro avançar em todas as suas áreas, eu tenho e estou pronta para aprender. Desde inovação, desde pesquisa, através da nossa faculdade, através do que a gente tem para fortalecer isso. Então, a Rosângela é a pessoa que sonha. Eu mudei a chave, eu tinha um sonho então, de ser eleita, o objetivo de ser eleita, agora a Rosângela mudou para o sonho e esperança. E isso eu acho que eu consegui fazer. O meu maior medo de perder uma eleição era isso, porque a gente conseguiu plantar isso nas pessoas, da gente sonhar juntos. Agora, a nossa atuação menor, dentro das dificuldades maiores, assim, mais gritantes, das iniquidades da população, quer sejam moradia, alimentação, segurança alimentar, água, principalmente, e saúde, essas a gente vai estar trabalhando junto com cada comunidade no decorrer do tempo. Eu sinto que nesse primeiro momento nós vamos ter que fazer uma atuação dentro um SOS Segurança Alimentar. Não tem jeito. A educação também faz parte prioritariamente nas verbas da Assembleia Legislativa, das emendas impositivas de um deputado. Educação, saúde e infraestrutura. Não tem como a gente deixar 30%, 30% e 40% de 10 milhões de emenda impositiva de 2023 da deputada Rosângela deverão ser investidas em 30% de saúde, 30% em educação e 40% em infraestrutura. Então eu conclamo vocês para a gente desenhar junto o futuro. Tem escola para ser deputado, Wesley? Não. Eu acho que não, tem que aprender, né? Então, vocês sabem o que a Rosângela pode fazer como deputada? Não, porque faz 21 anos que a gente não acompanha isso. Então, o desafio é meu e é de vocês. Mas eu não vou desonrar cada voto que eu recebi, apesar de vocês começarem a me acompanhar, a me entender e perceber a forma que eu atuo. Eu acho que eu não serei mais tão alegre, porque eu sou muito focada. Fazer campanha vale a pena, você encontra pessoas, faz encontro. É uma situação muito boa, muito agradável. Agora, atuar como uma deputada, a Rosângela muda o foco. Ela fica preocupada, ela fica focada 24 horas, eu fico maluca, eu já comecei a pensar um monte de coisa. Então, da mesma forma que eu atuei na saúde, tinha muita dificuldade de relaxar, de ficar mais livre, eu terei nos próximos 4 anos. Mas faz parte, foi o que eu escolhi, foi o que eu pensei que estaria acontecendo. E agora a Rosângela vai passar uns dias acertando a principal ressaca de uma campanha. Qual é? Financeira. E depois eu vou estar me preparando para ser deputada. Apesar de não ter escola para ser deputada, junto com vocês, estou aberta a contribuições, principalmente agora, mais do que às vezes nos próximos 4 anos. Porque a hora que a gente entrar lá, vai ser um tempo muito exíguo e a gente tem que trabalhar muito. E essas parcerias, deixa eu aproveitar essa dica, eu lembro que nós falávamos também, esses rearranjos que foram acontecendo ao longo da campanha, dentre eles foi a candidatura, né, essa sua junção com o então candidato ao Senado, né, o ex-governador Marconi Perillo. Eu lembro que a senhora colocou justamente isso, olha, às vezes as pessoas não vão entender, mas eu, enquanto estiver lá na Assembleia, eleito seja, eu preciso de alguém lá na esfera federal também para me ajudar a capitanear verbas. O ex-governador pleiteou, mas não foi eleito, mas a senhora também continua com a mesma disposição de fazer essas conjecturas políticas em Brasília para carrear verbas para as cidades que a senhora representa. Eu fui muito criticada no início da campanha, porque eu parecia que eu estava rifando meu apoio. Eu estava coligando com vários deputados federais. E hoje eu provoco, ou então eu desafio alguém a falar quem fez uma composição única. Hoje eu trabalhei nas diversas cidades que a gente atuou com 8 deputados federais eleitos. Então, inclusive com bases importantes, sendo eu primeiro eleita, né, com mais votos naquela cidade, e o deputado federal também.
Então, não tem como eu prescindir e ele prescindir da gente fazer um trabalho conjunto. Isso foi desde Leda Borges, que é ligada à PSDB, até José Eto, que é do PP, Adriano Baldi, que é do PP, com quem que eu apoiei em 2018, né? Que a gente trabalhou em Portelândia juntos. Não, na Portelândia ele foi o mais eleito e Doverlândia a gente trabalhou juntos, levei o nome dele lá em Baliza. E Ismael Alexandrino, que era o secretário estadual de Educação, que também da base da Saúde, também da base do Caiado, e 8 eleitos que foram deputados diretamente. Agora, indiretamente, a gente trabalhou com vários outros também que não foram eleitos. Então, mas foram todas as pessoas que fizeram esse tipo de trabalho, porque você tem que obedecer o desejo daquela população. O deputado federal dele é aquele, e eles querem te apoiar. Como que você vai fazer? Isso foi desde o comportamento republicano dos governadores, dos candidatos a governador, até a instância de deputado estadual. Então, isso para mim é muito tranquilo. E nós temos 17 deputados federais eleitos no estado de Goiás. Esses 17 têm que cuidar de 246 municípios. Por que nós não vamos otimizar, nas diferentes instâncias que eles atuam, a ação deles na nossa região? É esse o meu trabalho. E aí a gente vai estar buscando isso para otimizar. Porque não adianta a gente ser deputada eleita, entrar mudo e sair calada. 4 anos, né? A gente tem que arrumar as possibilidades para que a gente possa executar o nosso trabalho. Da mesma forma e em relação à representação de nível federal. Então, a Rosângela é uma pessoa que está vinculada ao governo estadual. E eu fiz uma opção de estar neutra em relação a essa disputa eleitoral de 2022 tão polarizada entre principalmente os candidatos Lula e Bolsonaro. E fui eleita, eu tenho certeza, por eleitores que apoiam Lula e que apoiam Bolsonaro. Eu estou sendo bastante pressionada, eu entendo, o que eu vou falar vai desagradar os dois lados, mas da mesma forma que eu mantive a minha posição de neutralidade por conhecer que eu tinha necessidade de ter votos dos dois lados e que nessa polarização era impossível, de toda forma eu perderia, eu jamais seria eleita, eu mantive a neutralidade. Dentro da nossa equipe, tem gente que é apaixonado em Bolsonaro, tem gente que é apaixonada em Lula, e isso permaneceu durante toda a campanha. Eu fui eleita em cidades que deram maioria de votos para o Lula, em cidades que deram grande maioria para o Bolsonaro. Em Mineiros, a maioria foi Bolsonaro. Então, eu falei assim, então tem que ser Bolsonaro? Não. Eu fui eleita pelos esses dois grupos. Então, faz parte da mesma eleição 2022. Agora é um segundo turno da mesma eleição 2022. O tanto que eu fiz essa neutralidade, porque eu necessitava desses votos dos dois lados, como que agora eu vou me posicionar em relação a isso? Se o meu trabalho é inegável que eu consigo trabalhar tanto com o presidente eleito que for e o governador que já é eleito, Caiado, não terei problema para trabalhar, para poder estar otimizando o nosso trabalho em relação a esses governantes que foram eleitos democraticamente. Então, eu respeito muito isso, respeito cada um que tem uma opinião, mas quero dizer ao eleitor do Lula, que é assim, que é mais, como é que eu vou dizer, mais raiz, como é que a gente fala, mais apaixonado, né? E do Bolsonaro, que os sentimentos são iguais. Eu participei de uma campanha por 11 meses e o sentimento dessas pessoas em relação a um ou ao outro é essa dicotomia. Se tá tudo, ninguém, como que eu vou fazer para fazer uma pactuação, uma opção? Não é uma opção. Como é que a gente vai fazer um consenso com esses eleitores? Não vai existir. As pessoas são únicas, as pessoas têm as suas características, né? Então eu vou respeitar o meu eleitor e eu queria muito que vocês entendessem. Sei que vocês não vão gostar de um lado e de outro, mas eu vou continuar me posicionando na eleição de 2022. Não estou falando que posteriormente, um futuro aí, a gente vai possa fazer diferente, mas na mesma posição de neutralidade. Rosângela é Goiás e respeita o seu eleitor, quer seja eleitor de Lula, quer seja eleitor de Bolsonaro. Peço desculpa por não fazer essa opção partidária não, de me posicionar em relação que uma figura política, ela tem que se posicionar, sabe, com os outros.
ela tem que ter lado. Meu pai fala muita gente tem que ter lado. O governador Caiado fala assim, eu sempre tive lado, né? Mas a Rosângela, mulher, pensa diferente, respeita o seu eleitor e nesse momento eu não vou me posicionar em relação a esse segundo turno. Candidata, a gente está chegando, candidato, olha o vício, Beto. Deputada, a gente está chegando no final do programa, a gente tem a Voz do Brasil às 21 horas, então eu não posso estender o horário. Mas assim, muitas perguntas e já fica aqui ao vivo o convite, né? Assim que a senhora tiver um tempo na agenda, que agora é preparar a equipe, tem todo um trabalho, né? Apesar que as pessoas falam, vai assumir só 1º de janeiro, mas é muito trabalho daqui até lá, a gente sabe. E a gente quer bater um papo maior, mais amplo, falando a respeito dessas bandeiras, como é que vai ser a Assembleia Legislativa, como é que vai ser esse trabalho aqui na região. Mas enfim, eu gostaria de que a senhora dedicasse esses últimos 5 minutos que nós ainda temos de programa, para que a senhora falasse com o seu eleitor, fizesse um balanço da sua campanha e desse uma perspectiva do que vem por aí em 2023. Eu gosto muito de contar a história, posso? Pode. Acendendo hora. Vou contar uma história para vocês. O começo e o fim sempre é muito barulhento. Então, o início da minha campanha e o final sempre foi barulhento. Mas é no silêncio que trouxe toda a verdade dessa campanha. Eu quero dizer que eu amo vocês de paixão. Aprendi a amar, acho que é porque eu tô velha. Você entendeu? Eu amo agora todo mundo. Espero que a Assembleia não seja pesada demais para que eu fique mais pesada. Eu queria muito manter esse coração assim livre e amando o planeta Terra, amando as pessoas. Mas só que tem 2 pessoas que eu amo demais. Eu fiquei com raiva delas no começo, no início barulhento. Eu não vou dizer quem é, mas eu preciso ler para vocês o que foi me falado quando eu estive decidindo a ser candidata, o início. Porque o fim vocês já sabem, a Rosângela é deputada eleita, deputada dentista, Eu não sabia se eu ia ser dentista ou ser deputada. Agora eu sou dentista, deputada Rosângela. E aí a pessoa falou assim para mim que foram 2 pessoas que me traíram. Pessoas muito queridas que me traíram. Assim que o prefeito Aleomar me lançou candidata a deputada, após uma ligação da minha mãe, quando eu estava em viagem, e que o Caiado e o Daniel fizeram um convite para que a gente fosse candidata a deputado estadual, em seguida foi lançado meu nome como deputado estadual. E essas 2 pessoas chegaram a mim de uma forma feliz, falando assim que, apoiando aquela decisão. Só que não foi uma decisão minha, foi falado por mim. Aí elas falaram para mim que aquilo lá já estava dentro de mim, que aquela força era minha. E falaram também que o mar invade o rio. É a pororoca. Aí eu li um dia e falei, e lembrei dessa pessoa. E da outra também. Dizem que antes de um rio entrar no mar, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada que percorreu, para os cumes das montanhas, para o longo caminho sinuoso que trilhou, através de florestas e povoados, e vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. O rio precisa se arriscar e entrar no oceano. Somente ao entrar no oceano, o medo irá desaparecer. Porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas de tornar-se o oceano. Qual será nosso oceano possível em 2023? A Rosângela se lança nesse mar de desafios prósperos futuros que é a Assembleia Legislativa de Goiás. Depois de um jejum de 21 anos, com a gratidão de ter sido eleita nesse oceano de incertezas de 2022, num ano muito difícil de 2021, onde eu tive o desafio de sair da secretaria, onde meu coração ficou partido em relação a cada colega, e eu quero desejar a eles um futuro brilhante. Vocês são maravilhosos, sintam-se orgulhosos da saúde que vocês fazem em Mineiros, e eu estarei para somar, para fazer crescer toda a nossa região. Contem comigo, verdadeiramente, não tentarei com todas as minhas forças não ser decepcioná-los, entenderam? E vocês também sigam fortes, porque a força está dentro da gente, porque a vida nos pede coragem, homem humano, travessia. Gratidão a todas as pessoas. Verde Vale, muito obrigado. Wesley, meu abraço carinhoso a você e a todas as pessoas da nossa região.
Nós agradecemos então a presença da deputada pelo Agir, Rosângela Rezende, mineirense, depois de 21 anos voltando à Assembleia Legislativa, representando mineiros, o Sudoeste Goiano, o Vale do Araguaia, e obviamente que todos aqueles que depositaram voto na deputada anseiam pelo seu trabalho a partir de 1º de janeiro de 2023. Sabemos nós que vários benefícios haverão de vir com a sua atuação na Assembleia para nossa região em todas as esferas, obviamente que aqueles que votaram e aqueles que não votaram e que agora passam a torcer como mineirenses, para que realmente ela tenha essa atitude que ela mesmo relatou aqui, republicana, de olhar para mineiros como um todo e toda a região que ela representa, principalmente aqui citadas as cidades de Santa Rita, Portelândia e Mineiros e as demais onde ela obteve votos também. Nós, enquanto jornalismo da Verde Vale, já nos colocamos à sua disposição para os seus trabalhos legislativos. Fica esse microfone à sua disposição para os seus trabalhos, os seus pleitos, as suas conquistas aqui também para nossa região e para nossa cidade. E a gente enseja, enquanto rádio, enquanto veículo de comunicação aqui da cidade, em nome da diretoria e de todos os funcionários, que a senhora também tem um trabalho brilhante e continue sendo a pessoa que é, representando tão bem mineiros e todo o Vale do Araguaia na Assembleia Legislativa. A você que conosco esteve mais uma vez, nosso muito obrigado.